Saiu o relatório preliminar do acidente que vitimou 6 pessoas mês passado no Rio de Janeiro. Lembra daqueles 2 helicópteros que acabaram se chocando no ar? Teve inclusive morte de um cantor americano. Vamos dar uma, inclusive um youtuber argentino, né? Vamos dar uma olhada no relatório do CENIPA, o preliminar que foi divulgado esta semana de julho. Obviamente eu preciso te adiantar, se você veio aqui saber de quem é a culpa, você não vai encontrar. O que o CENIPA nos traz, obviamente, como é um preliminar, já mostra muito claro aqui que os trabalhos relativos a essa ocorrência estão em andamento, beleza? O ocorrido foi em 14 de junho de 2026, o Papa Mike Alpha Charlie, o Papa Romeo Delta Juliette, um Bell 206, né, B, e no caso, um esquilo, né, o AS-350 no caso é um esquilo. Foram 2 tripulantes, um piloto em cada helicóptero e 4 passageiros, totalmente destruída. A operação, claro, privada. Rapidamente aqui o histórico de voo. Eu vou falar MAC e DDJ. Na verdade eu vou citar o Bell, que é o 206, e o Esquilo, tá? O Bell é o MAC e o Esquilo é o DDJ. Portanto, o Bell decolou do do aeródromo de Jacarepaguá com destino ao heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis. Já o Esquilo decolou do Santos Dumont com destino ao heliponto Helicentro Guaratiba, Rio de Janeiro, com um tripulante a bordo. Os planos de voo de ambas as aeronaves previam rotas especiais de helicópteros, os RES, praia e grota em níveis de voos coincidentes. Já vou explicar como é que funciona isso aqui. Durante o voo em rota, aproximadamente às 11h57, ocorreu a colisão em voo entre as posições Taxas e Piabas, tem no mapa. Então cuidado quando você lê notícias como essa aqui, ó, que colisão de helicópteros no Rio, relatório aponta rotas coincidentes e voo invisível de aeronave que transportava artistas. Existem outras manchetes que pessimamente divulgadas, né? Aqui fotos do acidente. O DDJ é o Esquilo, que ele ficou, digamos, bem mais inteiro do que o Bell. Quem participou das investigações, claro, o NTSB dos Estados Unidos em relação ao Bell, e aqui da França, o Boreal Enquête de Análise. Bom, eu não vou ler isso aqui porque eu não sei ler francês. Projeto, claro, do Esquilo. Os pilotos de ambas as aeronaves possuem licenças de piloto de linha aérea e helicóptero PLH. As habilitações estavam ok, assim como os certificados médicos, estavam tudo ok. Portanto, o Bell estava autorizado a realizar operações no RBAC 91, certificado de aeronavegabilidade ok, assim como o Esquilo estava, obviamente, a mesma coisa estava tudo certo. Gravadores de voo, nenhum dos helicópteros possuía gravadores de voo, Flight Data Recorder, nem de voz, o famoso CVR instalados. Obviamente não havia requisito para a instalação desses equipamentos em nenhuma das aeronaves. O Esquilo tinha um equipamento chamado Traffic Advisor System, que o dispositivo era capaz de interrogar ativamente os transponders, toda aeronave tem que ter um transponder ligado, né, de aeronaves próximas, exibindo suas posições independentemente de radares em solo, fornecendo a simbologia do TCAS, com padrão em emissão de voz automatizada com avisos visuais para prevenir colisões. Aqui é importante, o aparelho encontrava-se em bom estado de conservação, mas a avaliação inicial não indicou registro de dados. Ainda estão sendo conduzidos exames complementares no sentido de verificar se o dispositivo possui algum dado armazenado em sua memória. Está aqui o caso do equipamento citado. O CENIPA também mostra outros equipamentos, mas para dar uma resumida nesse relatório, apesar de não ser tão grande também, questão de 10 páginas, vamos lá, aqui que é muito importante a sequência de eventos. Esquilo tinha uma duração de voo prevista de 20 minutos, a rota visual do plano de voo, que eu já citei, passava nas rotas especiais de helicóptero entre praia e grota. Já vou te mostrar que o próprio CENIPA divulgou aqui no relatório a questão do mapa. As fases de decolagem, subida e os minutos seguintes, em regime de cruzeiro, transcorreram sem anormalidades registradas. Inclusive, as comunicações ocorriam pela frequência de coordenação aérea FCA Centro. Só que não era monitorada pelos órgãos de controle, tampouco havia gravação das comunicações entre as aeronaves em autocoordenação. É assim que funciona a questão de rotas especiais de helicópteros. Como eu não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, eu não vou explicar aqui, mas eu li, obviamente, sobre o assunto para poder compreender um pouco melhor. É assim que funciona e nada vai mudar
pelo menos nenhuma recomendação até o relatório final. Essa rota cruzava uma zona, no caso de aeroporto, né, zona de tráfego de aeródromo, no caso do Jacarepaguá, responsabilidade torre de controle de Jacarepaguá, até porque a Azul opera lá, né, então tem uma torre de controle. Quando se aproximou do aeródromo, próximo à posição praça, o Esquilo solicitou autorização para o cruzamento e foi autorizado. Agora vamos lá para o Bell. A duração era de 30 minutos, a rota visual proposta passava também entre praia e grota. No caso, a mesma área, eles iam passar praia e grota. As altitudes descritas no plano de voo eram a mínima da rota especial de helicóptero até as coordenadas geográficas, enfim, posteriormente 500 pés. As fases de decolagem e subida e os primeiros minutos em regime de cruzeiro transcorreram sem anormalidades, portanto, os dois planos de voo ali estavam sendo cumpridos sem anormalidades. As rotas propostas em plano de voo para as duas aeronaves eram coincidentes nesse trecho. Portanto, quando você vê aqui, você vê, mas não, calma, no trecho. A rota proposta no plano de voo do Esquilo e a rota autorizada para o Bell eram coincidentes a partir da posição taxas. Ó, esse aqui, no caso, Esquilo, e esse aqui, o Bell que decolou de Jacarepaguá. Portanto, o Esquilo fez esse trecho e o Bell esse trecho e a colisão acabou ocorrendo aqui. Portanto, entre praia e grota haveria ali, digamos, um cruzamento das aeronaves voando na mesma rota, sempre lembrando voo visual, e é assim que funciona. As duas aeronaves colidiram em voo entre as posições taxas e Piabas na rota especial de helicóptero grota sentido oeste, como está mostrado aqui. Tem um outro gráfico também. A aeronave Bell caiu em um estacionamento de uma empresa de carros elétricos próximo e se incendiou com queima total da aeronave. Já o Esquilo caiu sobre o mesmo estacionamento, cerca de 100 metros de distância da outra aeronave. Não houve incêndio após o impacto. Todos os ocupantes acabaram falecendo no local. Rapidinho então, só para pegar os nomes aqui que o CENIPA não cita, né? Normalmente o relatório acaba não citando, especialmente dos passageiros. Ó, os nomes dos passageiros era esse aqui, Charles Marciliak, no caso do Esquilo, e do Bell, Lucas Frotas, Gaspar Prim, Oliver Trias, que era o cantor, e Lucas Vinagre. Desculpa, mas eu não conheço quem são essas pessoas que acabaram falecendo nessa tragédia no Rio de Janeiro. Questão meteorológica: as condições meteorológicas estavam ok para voo visual nas altitudes propostas, não havendo restrições de visibilidade horizontal ou vertical. As câmeras de segurança registraram o momento do impacto. Você também já está vendo aí como ocorreu, no caso, o impacto. Radares do Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro registraram trechos do trajeto percorrido pelo Esquilo desde a decolagem do aeródromo até instantes antes da colisão. Tá, ó. O Esquilo veio para cá e o Bell aqui, a colisão correu aqui. Essa é a rota que iria ser executada, né, conforme o plano de voo, pelo Esquilo em vermelho, e azul a rota que deveria ser cumprida pelo Bell. Gente, não é vida louca que você vai pegar o seu helicóptero e vai sair voando aí. Regra de voo visual, e sim, é no visual, é assim que funciona no mundo inteiro. Essas rotas especiais existem em cidades onde existe muito tráfego de helicóptero. Muitos locais, onde eu moro aqui, não tem, porque não tem muitos helicópteros voando. Então, quando eu vejo 1, 2 helicópteros, normalmente da polícia e tal, eles voam sobre regras de voos visual. Então, é literalmente no visual. Não houve detecção da aeronave Bell pelos radares durante todo o período em que a aeronave esteve em voo, também completamente normal. É outra legislação em relação às aeronaves comerciais em voo privado. Bom, o GPS que o Esquilo tinha registrou em sua memória, só que o track log do voo não culminou na ocorrência. Com base nos dados registrados, foi possível identificar parâmetros de posição, velocidade, altitude, direção e horários do Esquilo. A figura 10 eu vou mostrar agora. Em amarelo, a trajetória do voo do Esquilo é essa aqui, ó. Em amarelo, aquilo basicamente que eu mostrei na outra imagem. Em vermelho representa-se as rotas especiais de helicóptero praia e grota. Aqui, ó, a rota que o CENIPA está falando, ela ia até aqui, foi justamente nesse cruzamento, né? Finalmente, em azul, ilustra-se a trajetória autorizada e estimada
do BEL baseada na autorização do controle lá de Jacarepaguá e as comunicações com a torre, uma vez que não há dados radar, tampouco de GPS para esse helicóptero, no caso, o BEL. Então foi justamente aqui a tragédia. Os marcadores em amarelo ilustram os pontos praia e grota, e em vermelho a posição final dos destroços. Então, eles aqui até utilizaram o Google Earth, né, o CENIPA, para ilustrar como é que aconteceu esse acidente. Para concluir, até o momento, no estágio atual da investigação, nenhuma hipótese está descartada. Exames e análises complementares ainda estão sendo conduzidos em todas as áreas de interesse a fim de determinar os fatores contribuintes para o acidente em todas as esferas dos fatores humano, operacional e material, incluindo aspectos de operação de aeronavegabilidade e controle do espaço aéreo. Esse é o relatório preliminar que o CENIPA nos trouxe em relação a esse acidente, como está bem descrito na parte final. Vamos ver tudo que eles vão investigar para tentar determinar as causas do acidente, mesmo as aeronaves não sendo equipadas com todos os sistemas, digamos assim, que uma aeronave comercial utiliza, né, como os gravadores de voz, os gravadores de dados, que teoricamente fica mais fácil para determinar as causas de um acidente. E as regras são assim, são milhares de helicópteros voando, não só em São Paulo, mas também muitos helicópteros no Rio de Janeiro, não preciso nem citar Nova York, que funciona assim. Aqui no Brasil funciona assim, eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos. Pô, gente, teve uma colisão de helicóptero lá, faz que coisa de um ano e pouco, né? Que derrubou o CRJ-900 da American Airlines, um Black Hawk, a colisão com o CRJ da América. E infelizmente acabou acontecendo essa colisão lá no Rio de Janeiro. Então o link para você acessar esse relatório está na descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau.